Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje eu quero falar a respeito do arrebatamento, principalmente o rapto secreto protestante. Muitos ouvintes têm me pedido para que eu falasse a respeito desse tema. Eu tenho alguns vídeos no meu canal, mas enfim, eu irei fazer agora uma série de vídeos a respeito do arrebatamento, do rapto secreto protestante, né? E o arrebatamento da igreja e tudo isso que os protestantes pregam e realmente a maioria das coisas que os protestantes pregam em cima desse tema, na verdade, são tudo, né? São tudo embustes, mentiras e alguns sofismas também. Tá? Lembrando, eu tenho uma série de vídeos a respeito da besta do Apocalipse. Ainda falta um vídeo para a conclusão dessa série de vídeos. Tá? Este último vídeo eu irei fazer quando o canal atingir 5.000 inscritos. Tá? No momento em que o canal atingir 5.000 inscritos, eu irei fazer o último vídeo da série da besta do Apocalipse. O reino milenar também, eu tenho uma série de vídeos a respeito do reino milenar e eu irei concluir também quando o canal atingir 5.000 inscritos. Desde já eu agradeço a participação de todos, tá? Deixem o like, apertem o sininho, divulguem o canal, se inscrevam no canal, por favor. Divulguem todos os canais católicos também, do Cláudio Campos, o do meu amigo Robson, Inquisição Online, o canal do Conde, o Observatório Católico e todos os canais católicos que contribuem com a fé e também, né, com a Santa Igreja, principalmente com a Santa Igreja. Hoje eu vou falar a respeito de um tema muito importante. Um ouvinte do canal me pediu, na verdade, para que eu falasse sobre esse tema. É aquela velha tática protestante de ficar, né, usando textos isolados para tentar formar uma doutrina, muitas vezes que não passa de um embuste. Todo mundo sabe que lá em Mateus 24 fala sobre aquela questão de um será levado, o outro será deixado. Os protestantes usam esse texto isolado, tirando do contexto, para dar a ideia do arrebatamento e do rapto secreto protestante, o arrebatamento da igreja antes da tribulação, como eles pregam, né? Os pré-tribulacionistas, que um dia eles irão sumir, serão levados, né, para o céu, e assim os católicos irão ficar aqui na terra sofrendo todos os tormentos divinos. Mas esse texto, na verdade, não tem nada a ver com esse embuste protestante. Essa é a grande realidade. Na verdade, é uma falta de compreensão por parte protestante e também um pouco de má fé protestante, usando um texto isolado para enganar as pessoas. Esse texto aqui não tem nada a ver com arrebatamento. O arrebatamento existe, é bíblico, tá? O arrebatamento, esse termo grego, ele pode ser traduzido como rapto, né? Pode ser traduzido como levado e pode ser traduzido também como arrebatado, tá? Então, tem que saber que dentro de um determinado contexto, o termo pode ser usado de um modo diferente. Eu vou ler aqui os dois textos de Mateus e de Lucas, né? Os dois textos falam a respeito deste tema, um será levado e o outro será deixado, e eu vou tentar explicar da melhor forma e da melhor maneira possível que esses textos nada têm a ver com o arrebatamento, até porque o arrebatamento, no qual São Paulo escreveu lá na carta aos Tessalonicenses, esse arrebatamento é no último dia. Por quê? O arrebatamento será depois da ressurreição dos mortos. Primeiro haverá a ressurreição dos mortos, para depois vir o arrebatamento. O que acontece? O próprio Cristo, ele afirmou que a ressurreição dos mortos só acontecerá no último dia, o último dia da vida terrena. Então não tem nada depois do último dia. O último dia é o último dia, acabou tudo. Então primeiro vai haver a ressurreição dos mortos e depois o arrebatamento e acabou, né? Não vai ter mais nada.
Então, essa questão do pré-tribulacionismo, isso é uma mentira. Isso foi realmente, esse é o maior embuste protestante. Tá, ok? Agora eu vou explicar que esses textos nada têm a ver com arrebatamento, na verdade. Fala sim sobre um ser levado e o outro ser deixado. E, na verdade, isso aqui ainda está, o texto ainda está se referindo à destruição do Templo de Jerusalém e o sítio da cidade de Jerusalém, né, lá no ano 70 depois de Cristo. Eu vou ler os dois textos e explicar, né, de uma vez por todas, o porquê isso aqui não tem nada a ver com arrebatamento. Vamos começar com o texto de Mateus 24, os versículos do 33 ao 44. Jesus Cristo primeiro, né, nesse capítulo, ele fez toda uma explanação a respeito das tribulações, do sítio de Jerusalém, da queda da cidade, da destruição do templo, da perseguição cristã e tudo o que iria acontecer durante as tribulações. Continuando o texto, Jesus Cristo ele vai dizer assim: do mesmo modo, quando virdes tudo isto, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Olha, Jesus Cristo já está determinando um tempo. Qual, qual foi esse tempo? Tá? O tempo é aquela geração. Ele está determinando isso, que tudo iria acontecer naquela geração. O protestante que diz que nada aconteceu naquela geração, ou que apenas uma parte, né, do que Jesus Cristo narrou aconteceu naquela geração, esse protestante é um herege. Ele está indo contra aquilo que Jesus Cristo afirmou. Continuando o texto, Jesus Cristo diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia, ora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. E agora sim vem o texto no qual os protestantes, né, usam para tentar pregar este arrebatamento, este rapto secreto. Jesus Cristo diz assim: assim como foi nos dias ou nos tempos de Noé, aqui eu vou até grifar essa parte aqui que é importante. Assim como foi nos tempos de Noé, algumas traduções, né, diz nos dias de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha só. Lembrando que esse texto ainda corresponde à narrativa de Jesus Cristo sobre as tribulações, a destruição do templo. Eu já fiz um vídeo falando aqui, explicando sobre a vinda de Cristo, tá? Que é a vinda de Cristo em juízo e o retorno de Cristo no fim dos tempos. Eu tenho este vídeo, é só procurar aqui no meu canal. Eu tenho uma explicação a respeito disso. Aqui se fala da vinda de Cristo, tá? E continuando, Jesus Cristo diz assim: nos dias que precederam o dilúvio, ele está aqui fazendo uma analogia com o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Ele está fazendo uma analogia com tudo aquilo que iria acontecer naquela geração, com a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem, como eu já expliquei, não tem nada a ver com o retorno de Cristo no fim dos tempos. Essa é uma vinda em juízo contra Israel. Tá? Ele está ainda nessa narrativa, é o mesmo capítulo, a mesma narrativa, não mudou. Ele aqui dizendo, fazendo uma comparação, a vinda do Filho do Homem como nos tempos de Noé. E ele diz até que o dilúvio acontecesse, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio, e aqui é importante, olha só, até o momento em que veio o dilúvio e os levou, né? E os levou a todos. Isso é muito importante aqui, eu vou até grifar. E os levou a
todos. Vou deixar grifado aqui, olha. Prestem atenção. Quando se fala em arrebatamento, né, quando você fala no rapto secreto protestante, quando você fala nos arrebatados, né, que foram levados, você está falando que essas pessoas foram tiradas e levadas para um lugar bom, para um outro lugar, um lugar melhor do que esse. No texto aqui não. Jesus Cristo está fazendo uma comparação com os tempos de Noé, nos dias de Noé. Aqueles que foram levados, né, nos tempos de Noé, no dilúvio, foram os ímpios. Eles que foram levados. Eles não eram bons. Né? Não foram as pessoas boas, e sim as pessoas más que foram levadas. O texto está se referindo a esse termo levado, e aqui eu estou grifando novamente, não há uma coisa boa. O arrebatamento no qual São Paulo prega em 2 Tessalonicenses é uma coisa boa. Você está indo para um lugar melhor. Esse aqui não. Tá? E aqui não está falando exatamente no arrebatamento. Está usando o termo, né, que significa levar, tirar. Né? Então, esses que foram levados, na verdade, né, não foram, né, as pessoas boas, os justos, e sim foram os ímpios levados. Então, daqui, eu poderia terminar o vídeo aqui, terminando o vídeo aqui, mostrando que esse termo aqui não é usado para o arrebatamento, tá? Porque não é uma coisa boa. E aí ele continua, assim será também na volta do Filho do Homem, né? Na vinda do Filho do Homem, como nos dias de Noé ainda. Aí ele fala, 2 homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Olha só. E aí ele fala, 2 homens, né, 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho. Uma será tomada, a outra será deixada. Vigiai, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que o pai de família, sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Esse contexto todo ainda faz parte da narrativa de Jesus Cristo sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Isso tudo que ele está narrando aqui sobre, né, um será levado e outro será deixado, comparando como os tempos de Noé, ainda faz parte da narrativa da destruição do Templo de Jerusalém, do sítio de Jerusalém, faz parte daquilo. E aí ele faz essa comparação usando o termo levar como algo, né, para o ímpio e não para o justo. Porque nos tempos de Noé, aqueles que foram levados, né, foram os ímpios e não os justos. E ele está fazendo essa comparação como nos tempos de Noé. Agora eu vou pegar um texto que é um pouco maior, tá? Que é o do Evangelho de São Lucas. E aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 37. Prestem atenção, tá? Que ele é um pouco mais extenso este texto aqui. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes, o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Tá? Jesus Cristo ele falava sobre isso, o reino de Deus já está no meio de vós, porque ele estava pregando o evangelho. Tá? Ele já estava pregando o reino de Deus ali naquele momento. O reino de Deus, eu já expliquei o que é o reino de Deus. Primeiro que o reino de Cristo não é neste mundo, é no céu. Né? Ele mesmo diz que o reino não é deste mundo, mas o seu reino aqui na terra é a igreja. É a igreja. Esse é o reino de Deus. Nós temos, né, a igreja triunfante e a igreja militante. Tá? E as duas são unidas. Quando você está em comunhão com a igreja aqui na terra, você está em comunhão com o reino dos céus.
com o reino de Jesus Cristo. Então é uma coisa só. Por isso que Jesus Cristo diz: o reino de Deus já está no meio de vós. Tá? Mas aqui o texto ainda não tem muito a ver com o reino de Deus exatamente. Tá? Aqui nós vamos falar sobre o arrebatamento. Agora, continuando o texto. Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois como relâmpago reluzindo numa extremidade do céu brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. São Lucas ele usa o dia do Senhor, tá? O seu dia, que é o dia do juízo dele contra Israel. Eu vou explicar isso num vídeo, né, posterior. São Lucas ele usa um termo um pouco diferente de Mateus. Mateus ele usa aquele termo, a vinda do Filho do Homem, e São Lucas costuma usar o dia do Senhor, né? Mas é, é a mesma coisa, tá? São termos diferentes. Mas aí vamos lá, né? É, o Filho do Homem no seu dia, né? E usando, como eu falei, o dia do Senhor. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Olha só. Jesus Cristo já está falando daquela geração novamente. Lá em Mateus 24 ele fala que tudo iria acontecer naquela geração. Aqui nesse texto que ainda não está falando sobre as tribulações, mas está falando sobre aquela geração, a geração que iria condenar Jesus Cristo. Olha só, é necessário, porém, que primeiro ele sofra, né, e seja rejeitado por essa geração. E aí ele vai citar aquele texto de Mateus 24. Como ocorreu nos dias de Noé. Né? Lá no texto de Mateus está nos tempos de Noé, aqui em São Lucas, nos dias de Noé. Acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem, ou no dia do Senhor. Tá? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e matou. Olha que impressionante, aqui não fala sobre levar e sim matar. Olha só, ele fala sobre veio o dilúvio e matou a todos. Olha só, tá? Para você ver que o termo. Agora vamos voltar lá no Evangelho de São Mateus de novo, porque Mateus usa o termo levar. Olha aqui, levar. Olha, impressionante, né? E Lucas, falando da mesma coisa, usa o termo, né? Usa outro verbo aqui, matar. E veio o dilúvio e matou. Né? Usa esse termo matar, e lá o Evangelho de São Mateus usa o termo levar. Então, este levado não era coisa boa. Jesus Cristo não estava falando de algo bom, que as pessoas seriam levadas para um outro lugar, e este lugar era um lugar melhor. Não, ele estava falando sobre algo ruim para o ímpio e não para os justos. Tá? Então, o protestante que usa esse texto aqui para defender o pré-tribulacionismo, esse protestante é louco. Tá? Esse protestante sofreu aí uma lavagem cerebral e, enfim, precisa lá passar pela sessão do descarrego de novo. Tá? Vamos lá. Continuando o texto. Aí ele vai usar também, né, fazer uma outra analogia com os tempos de Ló. Preste atenção. Também do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló, os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Aqui é muito importante, porque Mateus ele usa o termo da vinda de Cristo, né? A volta de Cristo, a vinda de Cristo, depende da tradução, mas Lucas fala sobre a manifestação do Filho do Homem. Não fala exatamente do retorno, o fim dos tempos. Essa narrativa toda é sobre aquela geração, sobre aquilo que iria acontecer naquela geração durante as tribulações. Então, Lucas, é importante o Evangelho de Lucas, porque Lucas, né, sendo ele de origem pagã, né, escrevendo em grego perfeito ainda, ele já usa uns termos no qual é mais compreensivo.
falando sobre a manifestação do Filho do Homem. É uma manifestação contra Israel, né? Uma promessa que Jesus Cristo fez contra Israel. E aí ele continua lá, né? Jesus Cristo, dizendo: naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Lot. Todo o que procurar salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas todo o que a perder vai encontrá-la. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama. Olha só, digo, isso aqui é importante, vamos lá. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Olha, usando lá o termo tomado e deixado é o mesmo termo, gente. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Olha só, Jesus Cristo falando de novo sobre o levado e o deixado. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então, perguntaram-lhe os discípulos: onde será isto, Senhor? Olha só, onde será isto, Senhor? Prestem atenção na resposta de Jesus Cristo. Onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. Isso aqui é importante. Isso aqui é a resposta de tudo, tá? Onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. As águias, para quem não sabe, era o símbolo do Império Romano, tá? Tudo isso tem a ver com a destruição de Jerusalém, lá no ano 70 depois de Cristo, tá? Ano 70 depois de Cristo, entre 70 e 72 depois de Cristo, quando, né, o filho de Vespasiano, Tito, queria se tornar o próximo imperador, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade. Ele fez uma coisa, tá, que né, foi narrado por Jesus Cristo, na verdade profetizado por Jesus Cristo e narrado por Joséfo, e outros discípulos também narraram a mesma coisa. E a resposta sobre um será tomado e o outro será deixado, né? Um será levado, outro será deixado. Enfim, seja qual termo for, não muda muito aqui o contexto. Vamos recapitular, tá? Jesus Cristo faz uma comparação, uma analogia dos tempos de Noé com a vinda do Filho do Homem e fala que, né, nos tempos de Noé veio o dilúvio e matou a todos, os ímpios, claro, os justos, né? Não, os ímpios. E Mateus usa o termo, na verdade, o termo levou, né? E não, né, matou. Usa o verbo levar e não o verbo matar. Mateus usa esse termo, levou como algo mal e não algo bom. Tá? Então nós estamos falando aqui de pessoas más, ímpias, aquelas pessoas que não eram justas. Tá? Recapitulando, então Jesus Cristo está falando sobre um será tomado, outro será deixado, um será levado, outro será deixado, e os levados ali não tem nada a ver com arrebatamento, porque não era para um lugar bom, melhor, tá? Porque está falando analogia ao tempo de Noé, em que os levados foram os ímpios. E aí e todo esse contexto aqui é referente à destruição do templo de Jerusalém. Tá? E ainda ele fala: onde estiver o cadáver, ali estarão também as águias. A águia que era o símbolo do Império Romano. Então, o que significa este? Um será tomado, o outro será deixado. A resposta está aqui no próprio texto de São Lucas, agora no capítulo 21, quando Jesus Cristo vai falar sobre as tribulações. Esse texto aqui está no capítulo de Lucas, no capítulo 17. No Evangelho de São Mateus, todo esse contexto está em um capítulo só, no capítulo 24. São Lucas não, São Lucas ele dividiu. Né? Aqui está no capítulo 17, falando sobre um será tomado, outro será deixado, e a resposta, a chave
para a compreensão está no capítulo 21, quando ele vai falar sobre as tribulações. E aí, lá no capítulo 21, versículos do 20 ao 24, ele vai falar assim, olha: quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, isso aqui eu já citei tanto esse texto que eu sei de cor e salteado, né? Então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Esse texto aqui eu peguei de uma versão católica antiga, tá? Por isso que Judéia aqui ainda está escrito aqui com acento, tá bom? Então, enfim, tá? Não achem que eu sou analfabeto. Todo mundo me chama de analfabeto. Mas não, aqui é o que eu já peguei dessa forma aqui, tá? Então vamos lá. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque estes serão dias de castigo. Olha só, estes serão os dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Aqui eu não vou entrar na questão desse termo terra de novo, porque eu já expliquei, né, em diversos vídeos o que significa terra e o povo aqui, tá? O povo e terra, que significa um território, território de Jerusalém. E aqui está a resposta agora. Eu vou até grifar, deixa eu ver se eu tenho aqui um outro. Eu vou até grifar de uma outra maneira aqui, não sei onde muda a cor agora, gente. Eu não vou mudar a cor, deixa pra lá, vai. Cairão ao fio da espada e serão levados, olha só, durante o cerco de Jerusalém. O que São Lucas escreveu aqui? Serão levados cativos para todas as nações. Serão levados cativos para todas as nações. Olha o termo levados aqui usado por Lucas. Estou grifando aqui de novo, agora. O que significa este? Um será tomado e outro será levado? Exatamente os que foram levados cativos por todas as nações pelo Império Romano, durante o cerco de Jerusalém. A resposta está no próprio texto. Isso é importante. Quando Jesus Cristo fala sobre tribulação, ele explicou tudo. Ele explicou, ele mesmo fez uma exegese de tudo. Tá? Ninguém precisa interpretar mais o Apocalipse. Não tem mais interpretação. Não tem mais. Jesus Cristo, ele mesmo fez o trabalho. Acho que é a única profecia dentro das Escrituras que tudo foi, né, interpretado pelo próprio autor, pelo próprio profeta, nesse caso Jesus Cristo profetizando, né, Deus profetizando ali, ele mesmo, né, encarnado, vivendo entre os homens, profetizando o cerco de Jerusalém, ele mesmo fez a profecia, ele mesmo explicou, ele fez a exegese de tudo. Então, quando né, explicando aqui novamente que o contexto faz parte do mesmo capítulo, do mesmo texto, da narrativa de Jesus Cristo sobre o cerco de Jerusalém e a destruição do templo. Quando ele fala aqui, olha, um será tomado, outro será deixado, né, as mulheres, uma será tomada, outra será deixada. E depois você vai lá no mesmo contexto e ele vai explicar. Aqui, olha, pois haverá grande angústia na terra. Terra que é o território de Jerusalém. Eu já expliquei isso. Até porque o mesmo texto de Jesus Cristo está falando sobre Jerusalém. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos. Ele está falando do território de Jerusalém. Na época, vou explicar de novo, na época ninguém chamava o planeta de Terra, nem sabiam o que era planeta. Ninguém chamava o planeta de Terra. Tá? Quando falavam o termo terra, era por causa de um território específico. E aqui quando fala terra, aqui já está falando território de Israel. Está falando de Jerusalém, Judéia, está falando de Israel. E aí está falando, porque haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Que povo? Né? Os hebreus ali, no caso, os judeus, porque, né, depois do exílio babilônico, os judeus voltaram para Israel. Né? Eu não vou explicar isso, que eu já expliquei em outro vídeo também. E aí ele vai dar a resposta: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Serão levados. Os ímpios ali serão todos levados cativos
para todas as nações. É lógico que Jesus Cristo estava fazendo uma distinção, porque né, existiam justos também naquela época. Os cristãos foram avisados, né, pelo próprio Senhor que antes das tribulações, né, eles foram avisados que deixassem a cidade, né, para que fugissem da cidade. Mas também existiam judeus na época ali que não eram, não faziam parte ali daquela classe farisaica, né? Existiam também pessoas justas que foram enganadas pelos fariseus. Tá? E quando fala assim, ó, e foram levados cativos, algumas pessoas continuaram em Jerusalém. Tanto é verdade que depois de toda aquela destruição, os próprios judeus ali que permaneceram em Jerusalém, os que não foram levados, eles tentaram reconstruir de novo o judaísmo. Né? Então por isso Jesus Cristo está falando, um vai ser levado, outro vai ser deixado, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Tá? Isso aqui é referente ao cerco de Jerusalém, não tem nada de arrebatamento nisso, nada de arrebatamento. Como eu falei, o protestante que usa esse texto para defender este rapto secreto protestante, o arrebatamento da igreja, o pré-tribulacionismo, o cara é louco, o cara é louco. Tá? Ele não tem capacidade nenhuma para fazer aqui uma interpretação bíblica. Aliás, como eu falei sobre o Apocalipse, gente, sobre as tribulações, tudo foi aqui, né, interpretado pelo próprio Jesus Cristo. Tá? A exegese toda foi feita por Jesus Cristo. A gente apenas aqui divulga aquilo que Jesus Cristo profetizou e explicou. Porque não tem mais o que explicar. Jesus Cristo mesmo fez o serviço. Ok? Então, foi um pedido de um ouvinte que eu fizesse, né, para que eu fizesse esse vídeo aqui. Eu achei, né, e foi muito bom porque eu já estava pensando mesmo em fazer um vídeo a respeito do arrebatamento. Esse tema é muito importante. Eu irei fazer outros vídeos também a respeito do arrebatamento, explicando aí por que não existe pré-tribulacionismo, é mais uma loucura protestante, arrebatamento da igreja, rapto secreto. Tudo isso aí é uma loucura protestante, gente. Protestantismo, infelizmente, né, é um berço de loucuras, tá? Eu achei por bem fazer esse vídeo a pedido também do nosso ouvinte, tá ok? Espero que tenha ficado claro, né? Eu acho que o vídeo aqui ficou um pouco longo, mas enfim, foi preciso para explicar corretamente o significado deste texto aqui, sobre um será levado, outro será deixado, que não tem nada a ver com arrebatamento, é só, né, entender o que o próprio Cristo explicou no texto. Tá? Agradeço a todos que assistiram o vídeo, deem o like, por favor, gente. Deem um like, quem não quiser dar o like aí, quer, né? Aperta aí, pelo menos aí no negativo, aí, no joinha para baixo aí, dá um dislike aí, não tem problema nenhum. Tá? Divulguem o canal. Como eu falei, quando atingir 5.000 inscritos, eu irei fazer o último vídeo a respeito da besta do Apocalipse. Enquanto isso, espero que todos assistam, né, a série de vídeos a respeito da besta do Apocalipse. E atingindo 5.000 inscritos, eu irei fazer lá o vídeo. Tá? Quem puder também, contribuam. Né? Quem puder contribuir com o Apoia-se, tanto com o meu Apoia-se, assim como o do Cláudio Campos, é muito mais importante o do Cláudio Campos do que o meu Apoia-se, mas quem puder contribuir, eu agradeço da mesma forma. E assim eu termino mais um vídeo. Tá? Paz e bem a todos. Amém.